galera! Começou o nosso Celebra Kids! Hoje a nossa história vai passar lá pelo Egito para falarmos de um momento muito marcante na história do povo de Deus. Nós vamos falar também de um princípio que é muito legal para a gente saber como aproveitar liberdade com responsabilidade. Olá, crianças! Vamos adorar o nosso Deus, esse Deus que é forte e que é a nossa segurança. Deus forte é o nosso Deus, Deus forte é o nosso Deus, Deus forte é o nosso Deus, estou seguro em suas mãos. Deus forte é o nosso Deus, Deus forte é o nosso Deus, Deus forte é o nosso Deus, estou seguro em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, mais profundo que um submarino, maior que o universo é, mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Deus forte é o nosso Deus, Deus forte é o nosso Deus, Deus forte é o nosso Deus, estou seguro em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, mais profundo que um submarino, maior que o universo é, mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Deus forte é o nosso Deus, Deus forte é o nosso Deus, Deus forte é o nosso Deus, estou seguro em suas mãos. Hoje a gente vai falar de uma história muito legal que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. E hoje o nosso principal motivo e alvo é praticar o princípio do autogoverno. Rafa, você sabe o que é autogoverno? Sei não. Não sabe? Hoje a gente vai aprender sobre isso. Vamos lá? Estes são os nomes dos israelitas que foram com Jacó para o Egito, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Ao todo, eram 70 pessoas da descendência de Jacó. José do Egito morreu, seus irmãos e toda a sua geração. Mas os descendentes de Israel tinham filhos e mais filhos. Tempos depois, um novo rei assumiu o poder do Egito. Ele nunca tinha ouvido falar de José e, apavorado, falou ao povo: "Há israelitas demais aqui. Temos que fazer alguma coisa. Precisamos de um plano para contê-los, para evitar que eles se tornem os nossos inimigos e se levantem contra nós, ou que deixem o nosso país." A solução foi dividir todos em grupos para trabalhos forçados. Eles construíram para o faraó a cidade de armazéns de Pitom e Ramsés. Os egípcios ficaram com tanto medo de não conseguir dominar os israelitas que passaram a tratá-los com mais crueldade, oprimindo-os com mais trabalho escravo. Eles eram atormentados pelos egípcios e obrigados a fazer tijolos de barro e trabalhar pesados nos campos. A rotina deles era muito cruel. Percebendo que a escravidão e o trabalho forçado ainda não eram suficientes para eliminar os israelitas, o faraó resolveu eliminar as pessoas antes mesmo que elas nascessem. O faraó criou uma nova lei, dizendo que todo menino que nascesse deveria ser jogado no principal rio do Egito, o rio Nilo. Somente as meninas poderiam sobreviver. Nessa época, nasceu um belo menino. Sua mãe, Joquebede, não poderia imaginar entregando seu próprio filho para o faraó. Depois de esconder o menino por alguns meses, não havia mais como conter aquele lindo sorriso do seu bebê. Joquebede então decidiu fazer um plano.
ela escondeu seu filho num cesto e colocou ele no rio Nilo. Deus é tão soberano que ele preparou um plano ainda mais espetacular para aquele menino. Ele foi adotado pela filha de Faraó. Ele cresceu educado como o menino do palácio. Foi neto do homem mais poderoso do Egito, o próprio Faraó. Seu nome era Moisés. Depois de algum tempo vivendo a vida muito boa, algo ruim aconteceu. Enquanto Moisés caminhava, ele viu um soldado egípcio maltratando um escravo hebreu. E Moisés não conseguiu se segurar. E algo inesperado aconteceu. Moisés matou o soldado. Depois disso, ele não sabia o que fazer. Ele sentiu culpa, Moisés sentiu medo. Então ele foi embora. Ele correu. Ele fugiu do Egito. Ele foi morar no deserto de Midian. Após anos de isolamento e longe do Egito, Moisés agora tinha um trabalho, uma bela família, filhos, novos amigos, mas Deus tinha um outro plano para Moisés. Deus ordenou para que ele retornasse ao palácio e dessa vez enfrentasse Faraó e libertasse os israelitas da escravidão. Moisés realmente teve um encontro verdadeiro com Deus. Ele ouviu a sua voz. E em uma história repleta de reviravolta, emoção, Moisés, seus familiares e todos os israelitas finalmente ficaram livres e puderam mudar de país. E no caminho desse novo país, eles receberam as leis e os 10 mandamentos de Deus. Incrível, né? Vocês viram como Deus pode realmente levantar pessoas comuns e fazer grandes coisas através delas? Fascinante, né, crianças? No período em que Moisés liderou os israelitas, eles receberam as leis de Deus, mais conhecida como os 10 mandamentos descritos lá em Êxodo 20. Para cumprir as leis, o que a gente precisa? Precisamos de autogoverno. Podemos escolher e obedecer não porque não queremos ser punidos, mas porque as leis de Deus são para o nosso próprio bem. Na opinião de vocês, por que é importante ter leis? Imagina se no trânsito, por exemplo, se não tivesse leis, se não tivesse sinalização, o caos que ia ser. Exatamente, é por isso que as leis de Deus servem para mudar o nosso comportamento, para que aprendamos a ter autogoverno. Elas existem para nosso bem, para nossa proteção. O que acontece quando não conseguimos controlar a ira, por exemplo? Podemos agredir uma pessoa, falar palavrão, palavras maldosas, gritar, enfim. Quando temos autocontrole, nós tornamos pessoas livres. Hoje nós vamos interceder pelo país Egito. Vocês sabiam que atualmente a cada 100 pessoas que moram no Egito, apenas 11 pessoas são consideradas cristãs? Isso mesmo, que nós possamos interceder pelas crianças e pelas famílias para que haja liberdade para que elas possam expressar sua fé. Amém? Querido Deus, Pai, eu te peço, Pai, para que o Senhor possa estar nesse momento, Deus, cuidando dos teus filhos, Senhor, especialmente dos egípcios, Deus, das crianças, de suas famílias, Deus, para que elas possam mesmo, Deus, ter liberdade, Senhor, para escolherem mesmo, Deus, te servir, Senhor, expressar a sua fé, Deus, para que o Senhor possa estar mesmo, Deus, conduzindo essas famílias e as crianças, Deus, para que elas possam, Deus, experimentar o melhor que vem do Senhor, Deus. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Continuando a nossa viagem incrível pela história do Antigo Testamento, aonde na nossa primeira parada, na história da criação, aprendemos sobre a soberania de Deus, na segunda parada, no dilúvio, aprendemos sobre o caráter de um homem justo e bom chamado Noé. Na terceira parada, na Torre de Babel, aprendemos sobre o princípio de semear e colher. Na quarta parada, na história dos patriarcas, aprendemos sobre união por meio da aliança que Deus fez com Abraão. E hoje chegamos na nossa quinta parada, na linha do tempo, onde aprendemos o princípio de autogoverno, através da história de Moisés, com a libertação da escravidão do Egito e as leis de Deus.
Crianças, no período em que Moisés liderou o povo de Israel, eles receberam as leis de Deus, mais conhecida como os 10 Mandamentos. Aprendemos hoje que as leis de Deus servem para moldar o nosso comportamento, para que possamos ter autogoverno. As leis foram criadas para o nosso próprio bem, para a nossa proteção. E o curioso é que quando obedecemos é que de fato somos verdadeiramente livres da nossa própria vontade, que nem sempre é boa. Isso só é possível por meio de Jesus Cristo, que nos libertou para que de fato sejamos verdadeiramente livres, conforme Gálatas 5:1. Guarde esse princípio no seu coração. Pratique. E vamos voltar com o tio Isaac, que tem uma notícia muito especial para o dia de hoje. Hoje nós estamos comemorando um dia muito importante. Você se lembra que dia é hoje? Hoje nós comemoramos o Dia das Mães. Por isso, nós preparamos uma mensagem muito especial com muito carinho para elas. Eu só não me lembro onde foi que eu guardei o vídeo. Mas eu acho que a tia Rebeca lembra. Vamos mandar um áudio para ela no WhatsApp? Oi, tia Rebeca, tudo bem? Eu precisava de uma ajuda, você pode me ajudar? Ela tá online, gente. Me respondeu. Oi, tio Isaac. Tudo bem? O que eu posso te ajudar? Vou responder ela. Tia Rebeca, eu não me lembro onde foi que eu deixei o vídeo que a gente gravou pro Dia das Mães. Você se lembra? Ela já tá me respondendo. Sei sim, tio Isaac. Está comigo. Vou enviar para você. Que bom, tia Rebeca. Muito obrigado. Valeu demais. Então, com vocês, com muito carinho, a nossa mensagem de Dia das Mães. Essa é uma homenagem especial do Ministério Infantil do Grão de Mostarda para todas as mães. Mamãe, agradeço a Deus pela sua vida todos os dias. Sou grata pela mulher que Ele escolheu para me ensinar, amar e cuidar. Suas palavras moldam meu coração e me guiam a lugares altos, lugares que jamais imaginaria alcançar. Sua gentileza me toca em cada detalhe. Cada café da manhã, cada almoço, lanchinho e jantar que a senhora prepara são sempre os melhores. E eu nunca comi um tempero como o seu. Talvez seja o amor que a senhora derrama em cada gesto desde que nasci. Nos dias mais difíceis, seu abraço me lembra do amor de Deus por mim. Ao me levantar, sei que terei um dia abençoado, pois escutei sua oração por mim à noite e sei que Deus sempre te ouve. A senhora ama quando eu sorrio e eu amo sorrir com a senhora. Quando a senhora louva a Deus, meu coração se acalma. A senhora é como as mulheres que eu li na Bíblia, como Sara, que confiou em Deus, mesmo na impossibilidade, e regozijou nele. Como Ana, que exclamou ao Deus poderoso e recebeu sua bênção. Como Débora, líder exímia, prudente e sábia. Como Ruth, obediente a Deus, trabalhadora e leal. A senhora é como Esther, porque é linda e para mim assemelha-se a uma rainha. Ela é como a mulher de Provérbios. Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Provérbios 31, 25 e 29. Essa é a nossa homenagem. Um feliz Dia das Mães. Hoje nosso Celebra Kids foi tão legal, não foi, pessoal? Vamos lembrar durante a semana de que Deus nos dá liberdade para fazer aquilo que nós desejamos, mas Ele nos cobra a responsabilidade de distinguir aquilo que é certo daquilo que é errado. Semana que vem a gente está de volta com mais uma história e mais um princípio. Até semana que vem! Pera aí, gente. Tia Rebeca mandou um vídeo. E o vídeo é pra vocês. Olha só. Tchau, crianças! Até semana que vem! Tchau, galera! Até mais!